Existem segredos que a gente leva para o túmulo. Segredos que pesam tanto que cada dia que passa parece um tijolo a mais nas costas. E o meu é daqueles que destrói vidas se for revelado. Por isso, durante 56 anos, eu mantive minha boca fechada. 56 anos guardando dentro de mim uma verdade que queima, que dói, que nunca me deixou dormir em paz. Hoje, vocês vão ouvir pela primeira vez o que ninguém jamais soube. Nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem meu marido. Ninguém. Porque esse segredo, ele não era só meu. E contar seria destruir tudo que muitas pessoas construíram. Mas agora, aos 78 anos, com o tempo se esgotando, eu preciso tirar esse peso. Preciso falar, mesmo que seja tarde demais. Mesmo que já não importe mais para ninguém além de mim. O que eu vou contar hoje vai explicar por que eu me casei com um homem que eu não amava. Por que eu fugi da minha cidade natal. Porque durante toda a minha vida eu evitei um certo bairro, uma certa rua, uma certa casa branca com portão verde. E por que, mesmo depois de tantos anos, eu ainda acordo de madrugada com o coração apertado, lembrando de um par de olhos castanhos que me olhavam como se eu fosse a única mulher do mundo. Meu nome é Helena da Silva. Nasci em 1947, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Sapucaí. Pode procurar no mapa, é pequenininha, mas existe. Naquela época tinha talvez umas 10 mil pessoas. Todo mundo se conhecia. Você não podia espirrar na esquina da igreja que já chegava em casa, e sua mãe sabia. Meu pai era ferroviário, trabalhava na estação de trem. Minha mãe costurava para fora, fazia vestidos de festa, roupas de batizado. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa. Éramos 4 irmãs. Eu era a do meio. A Célia era a mais velha. Depois vinha eu. Depois a Lourdes. E por último, a pequena Aparecida, que a gente chamava de Cida. Nossa casa era simples, de 3 quartos, bem pertinho da linha do trem. Quando passava aquele trem das 6 da tarde, a casa inteira tremia. Mas a gente nem ligava mais, era parte da vida. O apito do trem era nosso despertador. 5:30 da manhã sem falta. E de noite, quando eu deitava, o barulho dele passando longe era quase uma música de ninar. Eu sempre fui a menina quieta da família. A Célia era expansiva, falante, namoradeira. A Lourdes era metida, sempre quis ser melhor que todo mundo. A Cida era a caçula mimada. E eu era a que ficava no canto observando. Lia muito. Minha mãe reclamava que eu gastava vela lendo de noite. Mas era a minha fuga, sabe? Através daqueles livros velhos que eu pegava emprestado da biblioteca municipal, eu viajava para lugares que jamais conheceria. Era 1965. Eu tinha 18 anos. Acabara de terminar o ginásio. Naquela época, para moça do interior, isso já era muita coisa. A maioria nem completava o primário. Mas meu pai fazia questão. Estudo, ele dizia. É a única herança que posso deixar para as minhas filhas. E ele estava certo. Eu trabalhava meio período numa lojinha de tecidos, na Casa das Fazendas do seu Manuel. Ficava atrás do balcão, cortava pano, anotava pedidos. Era um trabalho simples, mas eu gostava. Gostava do cheiro daqueles rolos de tecido novo, do barulho da tesoura cortando o algodão, das senhoras que vinham escolher estampa para fazer vestido novo. Minha vida era previsivelmente pequena, e eu achava que estava tudo bem assim. Achava que ia casar com algum rapaz da cidade, ter meus filhos, envelhecer na mesma casa onde cresci. Achava que sabia como seria a minha vida. Mas aí, numa terça-feira comum de março, tudo mudou. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Do chão ao céu, da noite ao dia, de dentro para fora. Porque foi naquele dia que ele entrou pela porta da Casa das Fazendas. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu soube. Simplesmente soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas o que eu não sabia ainda, o que eu descobriria depois, tarde demais, é que ele não era livre para me amar. E que esse amor impossível seria minha condenação e minha salvação ao mesmo tempo. Março de 1965. O calor era sufocante naquele ano. Nem ventilador ajudava. A gente trabalhava com as janelas todas abertas,
mas o ar não se mexia. Parecia que até o vento tinha preguiça naquele verão. Era uma terça-feira, por volta das 3 da tarde. A loja estava vazia, como sempre ficava nesse horário. As senhoras vinham de manhã cedo ou no finalzinho da tarde, quando o sol abaixava. Eu estava reorganizando os rolos de renda na prateleira de trás, quando ouvi a campainha da porta tocar. Boa tarde, eu disse, sem olhar ainda. Pois não? Boa tarde. Eu preciso de um tecido bom para fazer cortina. A voz, meu Deus, a voz era grave, macia, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Não era de Minas. Paulista, talvez? Carioca? Virei para atender e aí eu ouvi. Ele era alto, devia ter uns 1,80. Cabelo preto, bem cortado, puxado para trás com brilhantina. Olhos castanhos, daqueles que parecem mel quando bate a luz. Pele morena, queimada de sol. Vestia calça social cinza e camisa branca, manga dobrada até o cotovelo. No pulso, um relógio de ouro. E tinha aquele cheiro. Até hoje, quando sinto o cheiro de colônia tabaque, meu coração dispara. Cortina? Eu repeti, como uma boba, tentando fazer meu cérebro funcionar. Isso, cortina para a sala. Minha esposa pediu que eu viesse escolher. Minha esposa. Essas duas palavras deveriam ter sido um muro, uma placa de pare, um sinal vermelho gigante. Mas sabe o que aconteceu? Elas passaram por mim como vento. Registrei, claro, mas não senti. Não naquele momento, porque eu estava ocupada demais tentando não me afogar naqueles olhos castanhos que me olhavam com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Cortina para a sala, eu repeti, me recompondo. Que tipo de tecido a senhora esposa prefere? Veludo? Brocado? Linho? Sinceramente, eu não entendo nada disso, ele disse e sorriu. E quando ele sorriu, minha Nossa Senhora, apareceram 2 covinhas nas bochechas. 2. Minha esposa disse, compra um tecido bonito. Então vim buscar a ajuda de quem entende. A gente ficou ali, parados um na frente do outro, por mais tempo do que seria normal. Ele me olhando, eu olhando ele. O relógio da parede marcando os segundos. O ventilador girando lento. Uma mosca zumbindo perto da janela. E eu sentindo meu coração bater tão alto que tinha certeza que ele estava ouvindo. Seu Manuel! Eu chamei para o fundo da loja, onde o dono estava fazendo estoque. Tem um cliente aqui? Porque eu chamei o patrão. Porque eu sabia. Já sabia naquele momento que ficar sozinha com aquele homem era perigoso. Era como ficar perto do fogo tempo demais. Seu Manuel veio, atendeu o moço, mostrou os tecidos, fechou a venda. O homem comprou 12 metros de brocado verde musgo. Pagou, agradeceu, saiu. E eu fiquei ali, tremendo sem entender o que tinha acabado de acontecer. Moço educado, né? Seu Manuel comentou. É o novo engenheiro que veio trabalhar na construção da Estrada Nova. Disse que alugou a casa da dona Sebastiana, lá na Rua das Flores. Engenheiro, casa na Rua das Flores. Esposa. Guardei essas informações como quem guarda tesouros, sem nem saber por quê. Nos dias seguintes, eu tentei esquecer. Voltei à minha rotina. Acordar cedo, café da manhã com a família, trabalho, almoço, trabalho, jantar, um pouco de leitura, dormir, tudo igual. Mas não era igual, porque agora, toda vez que a campainha da loja tocava, meu coração pulava. E toda vez que não era ele, eu sentia uma decepção idiota, absurda, injustificável. 15 dias depois, ele voltou. Dessa vez era sábado de manhã. A loja estava cheia de clientes. Dona Maria escolhendo linha, Dona Aparecida provando rendas, o filho do seu Antônio comprando fita para fazer uma pipa. E no meio daquela agitação toda, ele entrou. Nossos olhos se encontraram imediatamente, como se tivéssemos radares um para o outro. Ele sorriu. Eu sorri de volta. E naquele sorriso, passou um mundo inteiro de coisas não ditas. Vim devolver o troco, ele disse, se aproximando do balcão. No outro dia, o senhor me deu 20 cruzeiros a mais. Seu Manuel agradeceu a honestidade, conferiu o caixa, ficou todo contente. Mas eu sabia que aquilo era desculpa. 20 cruzeiros não faziam diferença para um engenheiro. Ele tinha voltado por outro motivo. Quando seu Manuel se afastou para atender outra cliente, ele se inclinou levemente sobre o balcão e sussurrou.
Qual é o seu nome? Eu deveria ter fingido que não ouvi. Deveria ter me afastado. Deveria ter chamado o seu Manuel de novo. Mas não fiz nada disso. Helena? Eu disse baixinho. Helena? Ele repetiu, como se estivesse provando o gosto do meu nome na boca. Bonito. Meu nome é Daniel. Daniel Furtado. Prazer, seu Daniel. O prazer é todo meu, Helena. A forma como ele disse meu nome. Ninguém nunca tinha falado meu nome daquele jeito. Com aquela suavidade, aquele carinho, como se meu nome fosse a palavra mais bonita da língua portuguesa. Ele comprou mais um rolo de linha, uma coisa qualquer, só para ter motivo para ficar ali mais alguns minutos. A gente conversou sobre amenidades, o calor, a cidade, a construção da estrada, coisas bobas sem importância, mas a forma como conversávamos era como se estivéssemos falando em código. Cada palavra tinha um duplo sentido. Cada olhar transmitia volumes. Quando ele saiu, eu soube que ele voltaria. E ele sabia que eu sabia. E voltou, e voltou, e voltou. Toda semana tinha um motivo diferente. Precisava de botões. Precisava de 1 metro de elástico. A esposa pediu para comprar um zíper. Sempre alguma coisa pequena, rápida, que desse para resolver em 5 minutos. Mas esses 5 minutos eram o ponto alto da minha semana. A gente nunca conversava nada de importante. Nunca tocou no assunto óbvio. Ele nunca falou da esposa além da primeira vez. Eu nunca perguntei. Era como se tivéssemos um acordo silencioso. Não tocar no elefante na sala. Não reconhecer o que estava acontecendo entre nós. Mas estava acontecendo. Meu Deus, como estava acontecendo? Eu comecei a me arrumar mais. Acordava mais cedo para lavar o cabelo, passar batom, escolher a melhor blusa. Minha mãe estranhava. Que luxo é esse, menina? Arrumada assim para trabalhar na loja? Nada, mãe. Só quis me cuidar um pouco. Minha irmã Célia era mais esperta. Ela sacou na hora. Tem homem nisso, ela disse um dia me cutucando. Conta aí quem é? Para com isso, Célia. Não tem homem nenhum. Mas tinha. Tinha sim. Mesmo que eu não pudesse ter. Foi em junho, 3 meses depois daquele primeiro encontro, que aconteceu o inevitável. Era aniversário da cidade. Tinha festa na praça. Todo mundo ia. Banda tocando, barraquinhas de comida, gente vendendo doce, crianças correndo para todo lado. Eu fui com minhas irmãs. Meus pais ficaram em casa. Não eram muito de festa. Eu estava tomando uma Coca-Cola, encostada numa árvore, vendo a banda tocar, quando senti alguém parar do meu lado. Posso fazer companhia? Era ele. O coração quase saiu pela boca. Pode, eu disse, tentando parecer calma. A gente ficou ali, lado a lado, sem se tocar, vendo a festa. Mas era como se estivéssemos nos tocando. Como se houvesse uma corrente elétrica ligando meu corpo ao dele. Sua esposa não veio? Eu perguntei. E não sei de onde tirei coragem para perguntar isso. Ela foi visitar a mãe em São Paulo. Volta só semana que vem. Silêncio. E seu namorado? Ele perguntou. Não tenho namorado. É difícil acreditar nisso. Uma moça bonita como você. Ele tinha me chamado de bonita. Pela primeira vez na vida eu me senti bonita de verdade. As coisas aqui são diferentes, eu disse. Todo mundo se conhece demais. Não tem espaço para nada. Para nada? Ele repetiu, me olhando de lado. Para nada, eu confirmei. A gente sabia do que estava falando, sem dizer. Helena, ele disse baixinho. E a voz dele estava diferente, mais rouca, mais intensa. Eu preciso te contar uma coisa. Meu estômago se revirou. Não conta, eu pedi. Por favor, não conta. Porque eu sabia o que ele ia dizer. Ia dizer que era casado. Ia dizer que não podia. Ia dizer que a gente precisava parar com aquilo. E eu não queria ouvir. Não queria que a realidade entrasse e destruísse aquela bolha mágica onde a gente estava vivendo. Mas eu preciso, ele insistiu. Não precisa. A gente já sabe. Os dois já sabem. Não precisa falar em voz alta. Ele suspirou fundo. Você tem razão. E aí ele fez uma coisa que mudou tudo. Uma coisa pequena, rápida, que ninguém ao redor percebeu. Ele tocou minha mão por 3 segundos. 3 segundos apenas. Mas foi o suficiente para incendiar meu corpo inteiro. Eu preciso te ver, ele disse. De verdade, a sós. Precisa ser logo. Eu deveria ter dito não.
Deveria ter me afastado daquela árvore, daquela festa, daquela cidade se fosse preciso. Mas eu não disse não. Quando? Eu perguntei. Amanhã, 3 da tarde, na Capela Velha, fora da cidade. A Capela Velha era uma ruína de uma igreja antiga que ficava a uns 2 quilômetros da cidade, no meio de um descampado. Ninguém ia lá. Estava abandonada havia anos. Eu vou, eu disse, e selei meu destino naquele momento. No dia seguinte, domingo, eu fingi que ia visitar uma amiga. Peguei minha bicicleta e pedalei até a Capela Velha. O sol estava inclemente. O chão era de terra seca. Não tinha ninguém por perto a quilômetros de distância. Ele já estava lá quando cheguei, encostado num carro preto, fumando um cigarro. Quando me viu, jogou o cigarro no chão e caminhou na minha direção. A gente não falou nada, simplesmente se olhou, e naquele olhar estava tudo dito. Ele puxou minha mão e me levou para dentro da capela. Era escura, fresca, cheirava a mofo e abandono. Tinha bancos de madeira quebrados, teias de aranha nos cantos, um altar destruído. Mas ali dentro, naquela ruína, aconteceu o momento mais bonito da minha vida. Ele me beijou, e foi o primeiro beijo da minha vida. O único beijo que contou, o único beijo que me fez entender por que os poetas escreviam sobre amor, por que as pessoas enlouqueciam, por que valiam a pena viver. A gente ficou ali por horas, conversando, se beijando, sonhando acordados com um futuro impossível. Ele me contou que tinha 28 anos, que era de São Paulo, que estava em Santa Rita por causa do trabalho, mas que em 2 anos voltaria para a capital, que era casado havia 4 anos, que não tinha filhos, que o casamento tinha sido arranjado pelas famílias, que nunca amou a esposa. E eu contei da minha vida simples, dos meus sonhos pequenos, dos livros que lia, do trem que passava todo dia, de como eu me sentia presa naquela cidade pequena, naquela vida pequena, naquele destino pequeno. Foge comigo, ele disse, de repente, me olhando com uma intensidade que assustava. Como assim? Foge comigo. A gente vai embora daqui, vai para longe, para o Rio, para a Bahia, para onde você quiser. A gente recomeça. Você é casado, eu disse. E essas palavras doeram na minha boca. Eu sei. E por isso que a gente tem que fugir. Se ficarmos aqui vai ser impossível. Mas se a gente for embora, sua esposa, ela vai me esquecer. É melhor assim. Melhor para todo mundo. Eu quis acreditar. Juro que quis. Naquele momento, dentro daquela capela, com ele me olhando daquele jeito, eu quase disse sim. Quase aceitei fugir. Largar tudo. Virar as costas para minha família, minha cidade, minha vida inteira, só para ficar com ele. Mas a realidade bateu forte. Eu não posso, eu disse chorando. Não posso fazer isso com a minha família, com a sua esposa. Não posso. Então, o que a gente faz? Ele perguntou desesperado. A gente simplesmente esquece isso tudo? Finge que não existe? Não sei, eu admiti. Não sei. A gente saiu daquela capela sem resposta. Só com mais dor, mais confusão, mais desespero. Nos meses seguintes, a gente se encontrou mais vezes. Sempre na Capela Velha, sempre escondido, sempre com medo de alguém descobrir. E a cada encontro, eu me afundava mais, me apaixonava mais, me perdia mais. Até que em dezembro, tudo desmoronou. Foi numa sexta-feira, 4 dias antes do Natal. Eu estava na loja quando a Célia apareceu correndo, toda despenteada, olhos arregalados. Helena, você precisa ver isso. Ver o quê? A esposa do engenheiro. Ela tá na praça, chorando, fazendo escândalo. Meu sangue gelou. O quê? Vem logo! A gente correu até a praça. E lá estava ela, a esposa dele. Eu nunca tinha visto ela de perto, só de longe uma vez entrando no carro com ele. Era bonita. Cabelo loiro, ondulado, preso num coque. Vestido azul de bolinhas brancas. Mas agora estava com o rosto vermelho, inchado de tanto chorar, gritando no meio da praça, enquanto um grupo de mulheres tentava acalmá-la. Ele tem outra, eu sei que tem. Ele me trai aqui nessa cidade maldita. Meu coração parou. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Calma, minha filha. Dona Sebastiana, a dona da casa que eles alugavam, estava dizendo. Você tá nervosa, tá imaginando coisas. Não tô imaginando nada. Ele chega tarde.
Cheira diferente. Olha para mim como se eu fosse invisível. Ele tem outra, eu tenho certeza. Eu não aguentei. Saí correndo de volta para a loja, entrei no banheiro e vomitei. Vomitei de nervoso, de culpa, de medo. A Célia veio atrás. Você tá bem? O que aconteceu? Nada. Deve ser alguma coisa que comi. Mas a Célia me conhecia bem demais. Helena, você tá envolvida nisso? Olhei nos olhos dela e tentei mentir, mas não consegui. Simplesmente desabei a chorar. E ali, naquele banheiro minúsculo de uma lojinha de tecidos, eu contei tudo para minha irmã. Tudo. Desde o primeiro dia. Os encontros na capela, os beijos, os planos impossíveis, o amor proibido. Célia me olhou com uma mistura de pena, raiva e medo. Você tá louca? Você sabe o que vão fazer com você se descobrirem? Vão te chamar de todo nome feio que existe. Vão dizer que você destruiu um casamento. Papai vai morrer de desgosto. Mamãe não vai aguentar a vergonha. Eu sei de tudo isso. Você acha que eu não sei? Então por que você continua? Porque eu amo ele, eu gritei. E foi a primeira vez que admiti isso em voz alta. Eu amo ele mais que tudo. Mais que minha própria vida. E eu sei que é errado. Eu sei que é pecado. Eu sei que vai acabar mal, mas eu não consigo parar. Célia me abraçou forte. Você precisa terminar isso. Hoje. Agora. Antes que seja tarde demais. Mas já era tarde demais. Naquela noite, às 11 horas, ele bateu na janela do meu quarto. Eu quase morri de susto. Abri a janela e lá estava ele, suado, desesperado. Helena, me desculpa por tudo. Minha esposa, ela descobriu. Não sabe que é você, mas sabe que tem alguém. Ela quer ir embora. Quer voltar para São Paulo. Então deixa ela ir, eu disse, mas sem convicção. Não posso. Ela tá grávida, Helena. O mundo desabou. O quê? Descobriu ontem. Tá grávida de 3 meses. Eu não sabia. Ela não tinha me contado ainda. Eu não consegui falar. Simplesmente fechei a janela na cara dele e desabei no chão, chorando em silêncio para não acordar minhas irmãs no quarto ao lado. Grávida. Ele ia ser pai. A esposa dele, aquela mulher que eu nunca conheci de verdade, mas que eu já odiava e invejava em partes iguais, estava esperando um filho dele. E agora não era mais só sobre 2 adultos que fizeram escolhas erradas. Agora tinha uma criança no meio. Uma criança inocente. Naquela madrugada, deitada no escuro, ouvindo o trem das 5:30 passar, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Tinha que acabar. Tinha que esquecer. Tinha que deixar ele ir. No dia seguinte, sábado, fui até a Capela Velha. Mandei um recado por um menino que eu paguei uns trocados. E ele foi. Sabia que iria. A gente precisa terminar isso. Eu disse assim que o vi. Não, ele respondeu me puxando para perto. Não diz isso. Sua esposa tá grávida, você vai ser pai, eu não posso. A gente não pode. Isso acabou. Eu não amo ela, ele gritou. E era a primeira vez que eu via ele gritar. Eu amo você. Você. Só você. Mas ela tá grávida do seu filho. E daí? Você acha que isso muda o que eu sinto? Muda tudo. Eu gritei de volta. Muda absolutamente tudo. Você tem uma responsabilidade agora. Não é mais só sobre nós 2. A gente brigou, gritou, chorou e no final nos beijamos com desespero, sabendo que aquele seria o último beijo, sabendo que nunca mais voltaríamos a nos tocar, sabendo que aquilo era o fim. Eu vou amar você pelo resto da minha vida, ele disse com a voz quebrada. E eu vou amar você, eu respondi. Mas amor sozinho não basta. Às vezes a gente ama e tem que deixar ir. Ele foi embora 3 dias depois, véspera de Natal. Levou a esposa grávida de volta para São Paulo. Eu vi o carro preto se afastando pela estrada poeirenta, levando ele para longe de mim para sempre. E uma parte de mim morreu naquele dia. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Eu andava, falava, trabalhava, mas era como se fosse um fantasma. Não sentia nada. Só um vazio imenso no peito. Uma dor que não passava. Minha mãe achava que eu estava doente. Meu pai quis me levar no médico, mas nenhum médico podia curar o que eu tinha. A Célia ficava de olho em mim o tempo todo, com medo que eu fizesse alguma besteira. E olha,
Eu pensei, juro que pensei. Teve noites que eu deitei e desejei não acordar mais, mas sempre acordava. E tinha que fingir que estava tudo bem. Tinha que sorrir. Tinha que seguir vivendo, mesmo sem saber por quê. Em abril de 1966, 4 meses depois que ele foi embora, chegou uma carta, endereçada para mim. Remetente, São Paulo. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui rasgar o envelope. A carta dizia: Helena, nasci um menino. Dei o nome dele de Pedro. Ele tem os olhos castanhos. Toda vez que olho para ele, penso em você. Minha esposa está feliz. Eu finjo estar. Mas não estou. Sem você, eu não estou. Não sei se você vai responder essa carta. Não sei se deveria ter mandado. Mas eu precisava que você soubesse. Nada mudou. Meu coração ainda é seu. Sempre será. Te amo para sempre, Daniel. Eu li aquela carta umas 100 vezes. Chorei sobre ela até as letras ficarem borradas. E aí fiz a única coisa que podia fazer. Queimei. Fui no quintal, acendi um fósforo e vi aquelas palavras virarem cinza. Porque responder seria começar tudo de novo. E eu não podia. Não depois de tudo que tinha acontecido. Não depois dele ter um filho. Não podia ser a outra. Não podia destruir uma família. Mas guardar aquele segredo. Meu Deus, como era pesado. Todo dia acordava com ele esmagando meu peito. Todo dia tinha que fingir que estava tudo bem. Que eu era só a Helena, a moça quieta que trabalhava na loja de tecidos. Ninguém podia saber que por dentro eu estava despedaçada. Que metade de mim tinha ido embora naquele carro preto em dezembro. Em julho de 1966, minha mãe começou a ficar preocupada. Você tem 20 anos, menina? Devia estar pensando em casar. Não quero casar, mãe. Mas precisa. O que as pessoas vão pensar? Uma moça da sua idade sem pretendente? E foi aí que apareceu o Osvaldo. Osvaldo era mecânico. Trabalhava numa oficina na entrada da cidade. Tinha 25 anos, era filho de fazendeiros, família boa. Não era feio, não era bonito. Era comum. Um homem comum, trabalhador, sério, confiável. E ele estava interessado em mim. Minha mãe estava nas nuvens quando ele pediu para vir jantar em casa. Meu pai gostou dele na hora. Minhas irmãs acharam ele certinho. E eu não senti nada. Absolutamente nada. Mas era exatamente isso que eu precisava. Alguém por quem eu não sentiria nada. Porque sentir alguma coisa doía demais. A gente namorou 6 meses. Ele era gentil, respeitoso. Nunca tentou nada além de um beijo casto na bochecha. Era tudo que meus pais esperavam. O genro perfeito. E em janeiro de 1967, ele pediu minha mão. E eu disse sim. Não porque amava. Não porque queria. Mas porque era a única forma de escapar. De começar de novo. De enterrar de vez aquele amor impossível que ainda sangrava dentro de mim. Casei em março de 1967. Vestido branco, igreja lotada, festa com banda e tudo. Sorri nas fotos, dancei com o noivo, cortei o bolo, joguei o buquê, fiz tudo o que uma noiva deve fazer. Mas quando deitei naquela primeira noite ao lado do meu marido, tudo o que conseguia pensar era o homem errado. Eu casei com o homem errado. E foi assim que comecei minha vida de casada. Uma mentira, uma farsa, uma prisão que eu mesma construí. Tive 3 filhos com Osvaldo. Roberto, nascido em 1968, Márcia, em 1970, e Luciana, em 1973. Eu amei meus filhos com toda a força que tinha dentro de mim. Eles eram a única coisa real na minha vida de faz de conta. Fui uma boa esposa. Cuidava da casa, cozinhava, passava, lavava. Recebia os amigos do Osvaldo com um sorriso no rosto. Ia na igreja todo domingo. Participava do grupo de mães. Fazia tudo o que se esperava de mim, mas por dentro eu estava vazia. E o Osvaldo sabia. Nunca falou, mas sabia. Percebia que quando me beijava, eu fechava os olhos e pensava em outra pessoa. Que quando me tocava, meu corpo respondia mecanicamente, sem paixão. Que eu estava ali, mas não estava. E sabe o que é pior? Ele aceitou. Osvaldo me amava de verdade. De um jeito calmo, constante, sem chamas.
e aceitou ter metade de mim porque sabia que era tudo o que eu podia dar. A gente nunca conversou sobre isso abertamente, mas numa noite de 1975, depois de 8 anos de casados, ele chegou perto de mim na cozinha e disse: Helena, eu não sei quem ele foi. Não precisa me contar, mas eu quero que você saiba que eu te amo do jeito que você é. E mesmo que você não me ame do mesmo jeito, eu vou ficar. Porque amar não é sobre ser correspondido, é sobre escolher ficar. E ele ficou. Por 42 anos ele ficou ao meu lado, até morrer em 2009 de infarto. E foram 42 anos onde eu tentei amá-lo, tentei esquecer, tentei ser feliz. Mas o segredo continuava lá, pesando, queimando, corroendo. Porque eu nunca contei para ninguém, nem para o Osvaldo, nem para os meus filhos, nem para as minhas irmãs. Só a Célia sabia e ela levou para a cova em 2015. O segredo do meu primeiro amor ficou trancado dentro de mim durante todos esses anos. E sabe o que é carregar um segredo desses? É como ter um abismo dentro do peito, um buraco que nunca se fecha, que nunca para de doer. Teve dias que eu acordava no meio da noite, suando, sonhando com ele, com aqueles olhos castanhos, com aquele cheiro de colônia tabaco, com a forma como ele dizia meu nome. E eu tinha que me levantar, ir para o banheiro, jogar água fria no rosto, repetir para mim mesma: acabou? Foi há décadas. Acabou. Mas não acabava. Nunca acabava. Teve momentos da minha vida em que tudo parecia pesado demais. Quando meu pai morreu em 1980, quando o Roberto se casou e eu percebi que meus filhos estavam crescendo e indo embora. Quando o Osvaldo teve o primeiro infarto em 2004 e eu achei que ia perdê-lo. Nesses momentos o segredo pesava mais, porque eu não tinha ninguém com quem dividir. Em 2001, eu estava no supermercado quando vi ele, de longe, cabelo já grisalho, mais pesado. Mas era ele. Tinha voltado para Santa Rita, aparentemente para resolver alguma coisa de herança de um parente. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. E naquele segundo, voltou tudo. A capela velha, os beijos, as promessas, a dor. Eu saí correndo do supermercado, literalmente correndo. Deixei o carrinho cheio de compras no meio do corredor e corri. Fui para casa, tranquei a porta, deitei no chão da sala e chorei. Chorei com uma intensidade que assustou até a mim mesma, como se tivessem rasgado uma ferida que nunca tinha cicatrizado. Osvaldo chegou em casa e me encontrou daquele jeito. Não perguntou nada. Só me abraçou. E de novo eu senti aquela culpa horrível, porque ali estava um homem bom, que me amava, me abraçando enquanto eu chorava por outro. Depois daquele dia de 2001, eu me forcei a esquecer de vez. Parei de pensar nele, parei de lembrar, parei de sonhar, simplesmente bloqueei. Construí um muro na minha mente e tranquei tudo atrás dele. E funcionou. Por alguns anos funcionou. Até 2018, o ano em que tudo voltou. O ano em que o segredo que eu guardava há mais de 5 décadas veio à tona da pior forma possível. Era um domingo de outubro de 2018. Eu estava em casa, sozinha, vendo televisão, quando tocaram a campainha. Abri a porta e levei um choque. Era um homem, por volta dos 50 anos, alto, olhos castanhos, e tinha algo nele, algo familiar que me arrepiou inteira. A senhora é Helena? Ele perguntou. Sou. Quem é o senhor? Meu nome é Pedro. Pedro Furtado. O mundo parou. Pedro, o filho dele, o menino que nasceu em 1966. O bebê daquela carta que eu queimei. Eu? Não entendo. Eu gaguejei. Eu sei que isso vai soar estranho, mas eu preciso conversar com a senhora. Meu pai, ele morreu mês passado. Daniel estava morto. As pernas falharam. Tive que me apoiar na porta para não cair. Entre. Eu consegui dizer, por favor, entre. A gente sentou na sala. Eu ofereci água, café, qualquer coisa para ganhar tempo, para processar o que estava acontecendo. Ele aceitou um café. Quando voltei da cozinha com as xícaras, minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco. Desculpa parecer assim, Pedro disse. Mas depois que meu pai morreu, eu achei umas coisas. Cartas, fotos, um diário. Meu coração disparou.
Ele guardou? Eu perguntei sem conseguir segurar. Guardou. Tudo. 52 anos de cartas que ele escreveu para a senhora. Cartas que nunca mandou. E tem uma que ele pediu para que eu entregasse pessoalmente depois que ele morresse. Ele tirou do bolso um envelope amarelado. Meu nome escrito à mão, com aquela letra que eu reconheceria em qualquer lugar. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Abri, li. Minha Helena, se você está lendo isso é porque eu já parti. E sei que é covarde fazer isso agora quando não tem mais volta, quando você não pode mais me responder. Mas eu precisava que você soubesse. Eu amei você todos os dias da minha vida. Desde aquela terça-feira de março de 1965 até meu último suspiro. Casei com outra, tive filhos, construí uma carreira, vivi uma vida inteira. Mas meu coração sempre foi seu. Perdoa-me por ter te amado. Perdoa-me por não ter sido forte o suficiente para te esquecer. Perdoa-me por ter te feito sofrer. Você foi meu único amor verdadeiro. E vou te esperar do outro lado, se é que existe um outro lado. Eternamente seu, Daniel. Eu não consegui segurar. Desabei ali mesmo, na frente de um estranho que era filho do homem que eu amei. Chorei como não chorava há décadas. Chorei 52 anos de dor acumulada. Pedro esperou. Não disse nada. Só esperou. Quando finalmente consegui falar, perguntei. Sua mãe, ela sabe? Minha mãe morreu em 2010. Câncer. E não, ela nunca soube. Papai nunca contou. Foi discreto até o fim. Como ele morreu? Derrame. Foi rápido. Não sofreu. Fiquei olhando para a foto que Pedro trouxe. Daniel já velho. Cabelo todo branco. Rugas no rosto, mas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos castanhos que me enlouqueceram aos 18 anos. Por que você veio me contar isso? Eu perguntei. Pedro respirou fundo. Porque eu achei também o seu lado da história. Meu pai escreveu tudo num diário. Sobre a senhora, sobre o amor de vocês, sobre como terminou. E eu percebi que ele guardou isso sozinho durante mais de 50 anos. E achei que talvez a senhora também. Guardei, eu admiti. Nunca contei para ninguém, ninguém sabia. Por que não? Porque ele era casado. Porque seria destruir a vida dele, a vida da sua mãe, a sua. Porque eu construí uma família, casei, tive filhos. E contar esse segredo seria destruir tudo também. Mas ficou mais fácil? Guardar o segredo? Olhei para ele. Para ser aquele homem que era filho do amor da minha vida com outra mulher. E respondi a verdade. Não, não ficou. Foi o fardo mais pesado que já carreguei. Tem dia que eu acordava e pensava, não aguento mais carregar isso sozinha. Mas eu aguentei, porque era a coisa certa daí a fazer. A senhora amou meu pai? Amei. Amei mais do que tudo. Mais do que minha própria vida. E a parte mais dolorosa é que mesmo amando eu deixei ele ir. Porque às vezes amar é isso, é deixar ir. Pedro ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ele nunca amou minha mãe. Eu sempre soube. Cresci vendo meu pai olhar pro nada, com aquele olhar distante, como se estivesse pensando em outra pessoa. Minha mãe também sabia, eu acho, mas nunca falava. Sua mãe era uma boa pessoa? Era. Foi uma boa mãe. Sofreu muito, eu acho, mas nunca reclamou. Mais uma vida que aquele amor impossível tinha afetado. A esposa dele, que tinha um marido que nunca a amou de verdade, que dormia ao lado de um homem que sonhava com outra. Eu sinto muito, eu disse. Sinto muito por tudo. Por ter amado seu pai. Por ter causado dor sem querer. Não foi culpa da senhora, Pedro disse gentilmente. Amor não se escolhe. Só acontece. Antes de ir embora, ele me deu uma caixa. Dentro tinha as cartas. 52 cartas que Daniel escreveu para mim ao longo de 52 anos. Uma por ano. Todas endereçadas para mim. Nenhuma enviada. Ele queria que a senhora tivesse, Pedro disse. E aí ele foi embora. E eu fiquei sozinha com aquela caixa. Com 52 anos de amor não correspondido escritos à mão. Li todas elas. Uma por uma. Noite adentro. E foi como viver 52 anos em paralelo. Um mundo onde a gente ficava junto. Onde a gente era feliz.
onde o amor vencia. Mas esse mundo só existiu naquelas cartas. Na vida real, cada um seguiu seu caminho. E doeu. Meu Deus, como doeu! E aí veio a parte mais difícil de todas. A parte que me fez finalmente entender o peso total do segredo que eu guardava. Porque eu percebi que não era só meu segredo. Era o segredo dele também. E agora que ele tinha morrido, eu era a única guardiã. A única que sabia. A única que carregava. E eu teria que levar para a cova. Porque meus filhos não podiam saber que a mãe deles amou outro homem mais que o pai. Porque as pessoas da cidade não podiam saber que a Helena certinha, de família boa, foi a outra de um homem casado. Porque quebrar o silêncio agora, depois de tanto tempo, seria destruir memórias, seria manchar lembranças, seria jogar uma bomba numa vida que já estava terminando. Então eu guardei as cartas, escondi elas no fundo do armário e continuei vivendo. Só que agora, com um peso ainda maior no peito, porque agora eu sabia. Sabia que ele me amou até o fim. Sabia que eu não fui só uma paixão de juventude para ele. Sabia que 52 anos depois, aquele amor ainda estava vivo. E saber disso, meu Deus, saber disso dói mais que qualquer coisa. 2 meses depois da visita de Pedro, eu estava reorganizando meu quarto, quando minha filha Márcia apareceu sem avisar. Ela tinha chave de casa, então entrou direto. Mãe, você tá aí? Eu estava com a caixa de cartas aberta na cama. Não deu tempo de esconder. O que é isso? Ela perguntou, vendo os envelopes todos espalhados. Nada. Coisas antigas. Mas ela pegou uma carta antes que eu pudesse impedir e leu. Vi o rosto dela mudando. Surpresa. Confusão. E depois raiva. Mãe, o que é isso? Quem é Daniel? Não tinha mais como mentir. Senta, eu disse. Preciso te contar uma história. E contei tudo, desde o começo. A loja de tecidos, os encontros na capela, o amor proibido, a decisão de deixá-lo ir, o casamento com o pai dela, os 52 anos de silêncio, a visita de Pedro, tudo. Márcia me ouviu sem interromper, e quando terminei, ela estava chorando. A senhora nunca amou papai? Ela perguntou, e a voz dela estava quebrada. Eu amei seu pai, eu disse, e era verdade. Só que de um jeito diferente. Não com aquela paixão avassaladora, aquele fogo que queima, mas com um carinho profundo, uma gratidão, um respeito. Seu pai foi um homem bom, foi um bom marido, um bom pai. E eu tentei ser uma boa esposa. Mas enquanto estava com ele, pensava em outro. Sim, e eu carreguei essa culpa todos os dias. Papai sabia. Sabia que eu não o amava da forma que ele merecia. Mas nunca soube de quem era. E ele aceitou, porque ele me amava de verdade. Márcia se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para a rua. Depois perguntou, e se tivesse fugido com esse Daniel, teria sido feliz? Não sei. Talvez sim. Talvez a gente tivesse se destruído. Talvez o peso da culpa de ter abandonado tudo fosse demais. Não tem como saber. A senhora se arrepende? Essa era a pergunta que eu me fazia todo santo dia há 52 anos. E, finalmente, tive coragem de responder em voz alta. Me arrependo de não ter amado seu pai do jeito que ele merecia. Me arrependo de ter vivido uma mentira. Mas não me arrependo de não ter fugido, porque se eu tivesse fugido, vocês 3 não existiriam. E vocês são a única coisa certa que eu fiz na vida. Márcia voltou e me abraçou, e a gente chorou juntas. Mãe e filha compartilhando um peso que antes era só meu. Vai contar para o Roberto e para a Luciana? Ela perguntou. Não sei, deveria? Acho que sim, mas só se a senhora se sentir pronta. Levei mais 6 meses até criar coragem. Mas eventualmente contei. Chamei os 3 filhos numa tarde de domingo e contei toda a história. Foi difícil ver a decepção nos olhos deles, as perguntas dolorosas, o julgamento silencioso. O Roberto reagiu com raiva. Disse que eu tinha enganado o pai dele a vida inteira, que eu devia ter contado, que ele tinha direito de saber, e ele estava certo. Levou quase 1 ano até ele voltar a me falar normalmente. A Luciana reagiu com tristeza. Chorou muito.
Disse que isso explicava porque ela sempre sentiu que tinha algo faltando em casa. Uma frieza, uma distância entre mim e o pai. Ela perdoou mais rápido, mas ficou diferente. Mais cuidadosa comigo. Como se eu fosse de vidro. E a Márcia se tornou minha aliada. Entendeu? Talvez porque ela também já tinha amado alguém que não podia ter. Talvez porque ela era mais empática. Não sei. Mas ela ficou do meu lado. As consequências do segredo não pararam por aí. Márcia contou para o marido dela. E o marido, sem pensar muito, comentou com a irmã. E a irmã comentou com a amiga. E assim a notícia se espalhou. Numa cidade pequena como Santa Rita, fofoca é moeda corrente. Em questão de semanas, todo mundo sabia. A Helena, a viúva do Osvaldo, tinha tido um caso com um homem casado há 50 anos atrás. E aí veio o julgamento, porque as pessoas são rápidas para julgar, especialmente mulheres idosas, aos 70 e tantos anos e ainda com essas histórias. Traiu o coitado do Osvaldo. E pensar que a gente achava ela tão certinha. Teve gente que parou de me cumprimentar na rua. Teve gente que mudou de calçada quando me via. A dona Terezinha, minha vizinha de 30 anos, parou de falar comigo. Mas sabe o que foi pior? As mulheres da igreja. O grupo de oração que eu participava há décadas. Fui numa quinta-feira, como sempre fazia, e quando cheguei, as conversas pararam. Olhares de lado, sussurros. E a líder do grupo, Dona Marilda, chegou perto e disse: Helena, talvez seja melhor você ficar um tempo sem vir, até as coisas acalmarem. Fui expulsa do grupo de oração por ter amado alguém 50 anos atrás. Voltei para casa aquele dia e pela primeira vez em toda essa história senti raiva. Raiva de verdade, porque era injusto. Injusto que depois de carregar aquele fardo por tanto tempo, de ter aberto mão do amor da minha vida, de ter sido uma esposa fiel apesar de tudo, eu fosse julgada dessa forma. Aquela noite escrevi uma carta, não para mandar, só para desabafar. Uma carta para Daniel, para o homem que eu amei e que estava morto. Daniel, você se foi e deixou para trás um caos. As pessoas sabem agora, sabem que eu amei você. E elas me julgam, me condenam, me tratam como se eu tivesse cometido um crime. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de ter amado você. Arrependo-me de ter mentido, de ter me casado com o Osvaldo sem amá-lo completamente, de ter passado 50 anos fingindo. Mas de você, de nós, de tudo que sentimos naquela capela velha, disso eu não me arrependo, porque aquilo foi real. Foi a única coisa real que eu vivi. E se pudesse voltar, faria tudo diferente. Fugiria com você. Enfrentaria o mundo. Porque agora eu sei, não importa o que a gente faça, sempre vão julgar. Sempre vão condenar. Então que seja julgada por ter vivido e não por ter passado a vida inteira se escondendo. Te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Helena. Queimei essa carta também. Como queimei a outra há 52 anos. Mas dessa vez não foi para esconder. Foi para liberar, para deixar ir. Nos meses seguintes as coisas foram se acomodando. O falatório diminuiu. Algumas pessoas pediram desculpas. Outras simplesmente esqueceram. E eu aprendi a não ligar. Mas teve uma consequência boa. Uma que eu nunca imaginei. Uma tarde recebi a visita de uma mulher. Devia ter uns 60 anos. Se apresentou como Beatriz. Vim aqui porque ouvi sua história, ela disse. E precisava conhecer a senhora. Por quê? Porque eu também guardei um segredo a vida inteira. E ouvir que a senhora teve coragem de contar o seu, me deu coragem para contar o meu. A gente conversou por horas. Beatriz me contou que tinha amado a melhor amiga durante toda a juventude, num tempo em que isso não podia ser dito. Casou com um homem, teve filhos, enterrou aquele amor. Mas agora, aos 60 e poucos, viúva, queria finalmente ser honesta. Sua história me mostrou que guardar segredo dói mais que qualquer julgamento, ela disse. E aí eu percebi que talvez, só talvez, contar meu segredo não tinha sido só sobre mim. Talvez fosse sobre dar permissão para outras pessoas contarem os deles, para libertarem seus fantasmas, para pararem de carregar pesos que não eram delas. Depois da Beatriz, vieram outras. Mulheres da cidade, cada uma com seu segredo, suas dores,
seus amores impossíveis. E a gente se reunia na minha sala, tomava café e compartilhava. E era uma terapia que nenhum psicólogo poderia dar. Ainda teve consequências ruins, claro. Meu filho Roberto demorou muito para aceitar. Até hoje, às vezes sinto uma distância. E tem gente na cidade que nunca mais me tratou da mesma forma. Mas eu aprendi algo importante. A verdade dói, mas a mentira dói mais. E carregar um segredo é como carregar um câncer dentro de você. Pode não matar o corpo, mas mata a alma aos poucos. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida inteira marcada por uma escolha. A escolha de deixar o amor ir. E às vezes me pergunto se escolhi certo. A verdade é que não sei. Não existe certo ou errado nessas coisas. Existe o que a gente faz com as cartas que recebe. E eu fiz o melhor que pude com as minhas. Amei um homem que não podia ter. Casei com outro que não amava da mesma forma. Tive filhos maravilhosos. Vivi uma vida decente, honesta, trabalhadora. E carreguei um segredo que quase me destruiu. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que amor não é só fogo e paixão. Amor também é escolha. É acordar todo dia e decidir ficar. É cuidar. É respeitar. É tentar. O Osvaldo me amou do jeito dele. E eu o amei do jeito que consegui. E foi suficiente para construir uma família, para criar filhos bons, para ter uma vida que valia a pena. Quanto ao Daniel, o Daniel, ele foi meu grande amor. Aquele que a gente nunca esquece. Aquele que fica marcado na alma para sempre. E carregar esse amor foi doloroso, mas também foi lindo, porque me fez sentir viva, me fez sentir humana. Se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo, não guardem segredos que pesam. Contem, dividam, libertem, porque a vida é curta demais para carregar fardos sozinhos. E se você amou alguém que não podia ter, saiba, não é vergonha, não é pecado, é humano. A gente não escolhe por quem se apaixona. A gente só escolhe o que faz com esse amor. Eu escolhi deixar ir e paguei o preço dessa escolha todos os dias da minha vida. Mas também ganhei 3 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. Ganhei uma vida. E isso tem que significar alguma coisa. Daniel se foi. Osvaldo se foi. Meus pais se foram. Minhas irmãs se foram. E um dia eu também vou. E quando for, vou levar comigo essa história. Esse amor, essa dor, esse segredo que não é mais segredo. E quem sabe do outro lado, se existe um outro lado, a gente se encontre. Eu, Daniel e Osvaldo. E a gente finalmente converse. Finalmente se entenda. Finalmente se perdoe. Porque no fim das contas, isso é tudo o que a gente quer. Perdão. Perdão pelos erros que cometemos. Perdão pelas pessoas que magoamos. Perdão por termos sido tão humanos, tão frágeis, tão imperfeitos. Meu primeiro amor era casado. Esse foi meu segredo. E essa foi minha vida. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Sei que foi longo, sei que foi pesado. Mas eu precisava tirar isso de dentro. Precisava dividir com alguém. E agora eu quero ouvir vocês. Porque eu sei que cada um de vocês carrega alguma coisa, algum segredo, alguma dor, algum amor que não deu certo. Alguma escolha que teve que fazer e ainda dói. Deixa aqui nos comentários. Não precisa dar detalhes se não quiser. Mas só de escrever já ajuda. Já alivia. Já tira um pouco do peso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que está carregando um fardo sozinho, compartilha esse vídeo. Porque às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho para conseguir seguir em frente. Vou ler todos os comentários. Todos mesmo. E vou responder o que conseguir. Porque a gente precisa um do outro nessa vida. Precisa compartilhar, precisa se apoiar. Antes de ir, quero deixar uma última coisa. Não tenham medo de viver, não tenham medo de amar, não tenham medo de errar. Porque no fim, a gente só se arrepende daquilo que não fez. Eu não me arrependo de ter amado o Daniel. Me arrependo de não ter vivido esse amor completamente. Me arrependo de ter passado 50 anos fingindo. Me arrependo de ter guardado esse segredo por tanto tempo. Então vivam, amem, sejam verdadeiros
porque a vida passa rápido demais para a gente desperdiçar, fingindo ser quem não é. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos.